Olá, amigos do canal Olímpia. Hoje nós vamos falar de plasma, né? O que é plasma? Para não estender muito o assunto, plasma é gás ionizado, né? Então alguns dizem que é o quarto estado da matéria, aquela coisa toda, né? Entra mais naquela questão da mecânica quântica, física quântica. Mas enfim, o que é legal do plasma? É que a gente sabe que dali pode gerar uma energia realmente bastante forte, né? E pode ser muito bem aproveitada em vários segmentos, enfim. E o bacana de tudo isso é que quando a gente ouve falar em plasma, geralmente a gente associa a alta tecnologia a grandes experimentos, né? Por exemplo, Ernest Lawrence é o cara que inventou a primeira máquina que produziu uma partícula. Então isso é artificialmente, isso é muito legal, né? Então, a gente sabe que tem o colisor de partículas. Quando tu colide as partículas, tu tem uma liberação enorme de energia. Isso é considerado o maior avanço da tecnologia que se tem atualmente, né? O LHC, que a gente já falou bastante disso, que é o colisor de partículas que nós temos lá em CERN, em Genebra, na Suíça, né? CERN é esse centro de estudos desses negócios subatômicos de partículas, de colisão de partículas e coisa e tal, né? Então, quando a gente imagina esse tipo de coisa assim, tu vê que são milhões envolvidos, são os maiores cientistas do mundo, coisa e tal. Então, pelo menos para mim, quando eu ouvia falar em plasma, eu imaginava que sim, uma tecnologia bacana, barará. Só que isso está na mão, né, desses grandes cientistas que têm esses grandes laboratórios com milhões de investimento e coisa e tal. Então parece aquela coisa legal, distante, mas que está na mão, né, de alguns poucos que dominam o poder econômico, né, que dominam o conhecimento científico e coisa e tal. Só que aí vem a grande surpresa, o que é o mais legal de tudo, é o que é mais revolucionário de tudo isso, né, do GANS. Mas só que antes de nós entrar nesse conceito do GANS, que é o gás nanossólido, e a combustão desse gás, assim, vamos dizer assim, é o que gera o plasma, né? Então, mais tarde nós vamos falar desse GANS. Até eu já fiz algum vídeo falando sobre ele e é muito interessante. Só que para nós entender o barato desse negócio todo, a gente tem que entender o contexto da situação energética do planeta, do que estão falando, né? Daí a gente vai conseguir ter um entendimento um pouco melhor. Então assim, ó, alguns meses atrás todo mundo deve ter ouvido falar, o papagaio americano lá, que é o Trump, né? Pelo amor de Deus, mas enfim. O Trump saiu com até um pouco antes daquela confusão com a Coreia do Norte lá, ele saiu com uma de que o carvão ia salvar os Estados Unidos. O carvão ia ser a salvação dos Estados Unidos. Então, eu me lembro que eu devo ter comentado em algum dos nossos programas aqui, que, cara, como é que me soou aquilo ali, né? Então, assim, ó, nós temos energias novas, alternativas sendo descobertas, né? Tanto que eu fiz por isso que nós temos o MEL, que é o Movimento Energia Livre, que trata-se de que as pessoas devem debater sobre isso para que isso se torne de conhecimento popular. Ok? Esse é o objetivo do MEL. Por isso que no logo do nosso programa tem as letrinhas lá que fala do MEL, coisa e tal. Já fiz alguns vídeos relatando sobre isso. Mas vamos entender o contexto todo. Então, quando nós temos essas tecnologias, né, da Cash Foundation, do Dr. Cash, que fala sobre essa energia de plasma e coisa e tal. Nós tínhamos a tecnologia do Tesla, que foi suprimida. Toda essa questão energética que envolve o mercado atual, né, de energia, dessas explorações convencionais que a gente conhece, que é o petróleo, isso tudo que é o que temos até hoje, né? Não precisa ficar falando muito sobre isso. O que acontece? Enquanto a gente fica batendo nessas questões do que polui, o que não polui, o que é possível, o que não é possível, né? Então tem algumas pessoas que vêm trazendo a questão da energia eólica e da energia solar como sendo as alternativas. Aí vem o Trump falando do carvão, né? E isso soa como um retrocesso tão grande que as pessoas começam a bater de novo. Não, mas carvão não, nós temos energia eólica, nós temos energia solar. Ou seja, em vez de nós pegar e já que há muito tempo vem se falando em energia eólica e energia solar, e nós teríamos que dar um passo avante, um passo à frente, né, dessas tecnologias, porque elas próprias nem foram implantadas, mas já estão ultrapassadas. Então assim, ó, qual que é o joguinho dos palhaços lá?
né? É ficar batendo em cima dessas tecnologias mais antigas, que nem veio o Trump querendo ressuscitar essa coisa pré-histórica do carvão, né? E aí os caras vão vir, não, mas então vamos fazer energia eólica, vamos fazer energia solar, que é bem melhor que a do carvão, vai ser menos poluente, porque o sol é em abundância, o vento é em abundância, é aquele papinho que nós estamos careca de ouvir, né? Então eles vão ficar batendo nessa tecla, não, carvão não, então energia eólica e solar, coisa e tal. Enquanto fica esse debate, eles nem mencionam essas outras energias de plasma da Fundação Cash ou do próprio Tesla, que já existia desde 1917. Então, pessoal, a gente tem que acordar para esse joguinho que está sendo feito. E o que a mídia, ela vai te jogando as informações, a forma de tu pensar dentro dessa informação que ela te dá. E ela não te dá toda a informação. Uma prova disso que eu vou dar para vocês agora. Sábado passado, foi o dia 16/12, ok? 16 de dezembro de 2017, às 2 horas da tarde, na Globo News, a Miriam Leitão, ela fez uma reportagem que chamava Energia do Futuro, né? Então o que eles estavam falando nessa reportagem? Ela estava falando sobre energia eólica e energia solar. Então mostraram lá grandes investimentos, né, que estão sendo feitos na área da energia eólica, que são aqueles cataventos enormes. Nós temos um parque eólico aqui em Osório. Aliás, é até bonito de ver, né? Até que ponto aquilo influencia na paisagem e tal, porque não é uma coisa natural, mas eu confesso que eu achei uma visão bonita, assim, aqueles troços girando, tudo, e pensando no que polui e que não polui, nossa, parece que estamos caminhando positivamente para um futuro melhor, menos poluente, vento, geração de energia limpa, ok, né? Olha que interessante isso. Para começar, uma própria reportagem desse parque eólico que funciona em Osório, aqui no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul, os caras foram lá com aquele papinho que, colocando aquele parque lá, iria desenvolver a região, né, economicamente, que ele iria... Gente, pelo amor de Deus, não estou falando mal da energia eólica. Entendam que o problema não é com a energia em si. E como sempre, o sistema que impõe, né, as formas como isso vai ser comercializado, como isso vai ser distribuído. Então aí é que está o grande problema, gente. Então assim, ó, a energia em si é legal, mas o que os moradores da região daquele parque eólico estão dizendo? Estão dizendo assim, ó, olha gente, quando vieram aqui falar do parque eólico, disseram que era uma coisa que ia trazer desenvolvimento, que ia trazer emprego, que ia trazer... Nada disso aconteceu. O emprego que foi gerado foi um emprego temporário, que foi só, por exemplo, das pessoas que ajudaram na construção do parque eólico, e depois acabou isso aí. Eles falaram que não perceberam nenhuma, isso está registrado, tem um documentário que fala sobre isso com as pessoas falando. Então não sou eu que estou falando, estou só retransmitindo a informação, né? E eu estou falando de um programa que foi na TV aberta, sobre o parque eólico de... Falava na verdade sobre energia eólica, né? E aí acabou mostrando, evidentemente, o parque de Osório. Um morador, uma moradora lá, né? Ela diz, olha, o emprego não rolou só quando construíram os parques, disseram que influenciaram a nossa conta, a gente não está vendo benefício nenhum, então por enquanto a gente está vendo navios, o troço está ali funcionando, deve estar beneficiando alguém, mas não foi o que eles prometeram para nós. Enfim, aí começa o sistema, o modus operandi da galera que a gente já tá careca de saber e tal, então é só mais um reforço. Ok? Então vocês estão duvidando do que eu estou falando, né? Então se vocês estão atentos e assistem os telejornais, principalmente, né, os da Globo News e coisa e tal, enfim. Então olha só, rolou essa matéria da Miriam Leitão no sábado, às 2 horas da tarde, falando dos grandes projetos, dos grandes investimentos, mostrando alguns técnicos dizendo sim, essa é a energia do futuro. Um até foi um pouco mais prudente, né, um pouco mais sábio para não ficar refém de suas palavras, e ele disse, bom, eu não tenho uma bola de cristal, mas suponho, o cara não é bobo, né? Suponho que essa energia, né, no futuro realmente será o que... Muito bem, cara, eu já estou discordando disso, e estou trabalhando para que a minha discordância tenha um sentido nisso tudo, se é que eu posso falar assim, mas enfim, de que se nós divulgarmos, né, o que está realmente acontecendo a nível de descoberta de novas energias,
Gente, nós não vamos precisar passar pelos caríssimos investimentos de implantação de torres eólicas, de parques eólicos, ou mesmo energia solar. É uma maravilha, coisa e tal, né? Mas quanto custa para tu botar uma placa solar no teu telhado? Entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar. Então, é um sistema que vai te gerar energia limpa? Sim, mas ainda tem todo um sistema, né? E eles, cara, assim, ó, tu acha que eles vão deixar barato que tu bote uma coisinha em cima da tua casa e depois eles não recebam, eles não ganham mais com isso? Eles são os atravessadores, eles têm que atravessar em tudo que existe. Então eles não vão deixar barato. Então no momento que tu tem uma tecnologia que do sol, que teoricamente é de graça, não, então vamos cobrar bastante no equipamento, já que a energia é de graça. Entendeu? É a mesma coisa que o JP Morgan fez com o Tesla, quando o Tesla apresentou a tecnologia Wi-Fi de transmissão de energia elétrica sem precisar de cabos. O cara era dono do monopólio, detinha o monopólio do cobre. É evidente que ele não ia querer ver as fábricas de fios, que ele tinha a noção de que ele ia cobrir o planeta com fio, que é o que a gente vê hoje. Qual é a cidade que tu vai e tu olha pro céu, tu não vai encontrar um monte de fio, entendeu? Então esse cara sabia disso lá há 100 anos atrás, lá em 1917, entendeu? Então ele foi lá, podou as asinhas do Tesla, para que a tecnologia Wi-Fi que ele descobriu naquela época não fosse divulgado, porque ia ter muito cobre para vender, por causa que toda a eletricidade que estava recém sendo começada a ser utilizada, ele ia perder todo esse dinheiro, ele ia perder, né, o monopólio do cobre, não ia adiantar nada para ele se o cobre não tivesse valor nenhum. Então sacrificou a humanidade, até hoje a gente paga o preço por isso, né, para que ele pudesse ganhar milhões vendendo o fio de cobre. A mesma coisa acontece com o Rockefeller, com a Standard Oil, né, por causa que essa energia movimentando os carros não ia precisar da gasolina no motor. E a mesma coisa com o Henry Ford, por causa que não ia precisar do motor. Entendeu onde é que tá o negócio? Então olha só, JP Morgan, Rockefeller, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, e o Henry Ford, me perdoem, seriam os três grandes prejudicados, porque mata o motor a combustão, mata a gasolina que vai no motor a combustão e mata os fios de cobre que são necessários para transmitir energia. Entendeu? Então assim, ó, acabaram com o Tesla lá. A gente está descobrindo isso agora 100 anos depois. Então, com o cache e com o negócio do plasma acontece a mesma coisa. O pessoal agora, então voltando para nós entender o quebra-cabeça. O pessoal está investindo direto agora, né, as grandes corporações, coisa e tal, né, para dominar o mercado da suposta energia do futuro, ou das supostas energias do futuro, que eles estão chamando de a solar e a eólica. Olha que bacana! Hoje é terça-feira. Ontem à noite, né, segunda-feira, no jornal, eu acho que foi no jornal da Band, lá por 11 horas, meia-noite, mais ou menos, veio a notícia, né, de algumas leis, né, ou os projetos, os trâmites que são aprovados pela Câmara, que nossos queridos deputados e senadores aprovam na calada da noite, a gente nem percebe o que está acontecendo, né? Pois bem, os caras, ó, escutem isso, isentaram até 2040 todo o pessoal envolvido com a extração de petróleo e coisa e tal, não liberou, não paga mais imposto. Vão bater na energia do petróleo. Vamos extrair petróleo adoidado agora, né? Que é a energia que polui, que está ultrapassada, que nós estamos careca de saber. Os ambientalistas estão batendo a cabeça na parede dizendo que retrocesso absurdo a gente está tendo com tudo isso. Ok? Então olha como é que a mídia trabalha. Ao mesmo tempo que os caras batem o martelinho, né, gerando essa isenção para quem? Quem é que manda no petróleo? Quem é que trabalha? É só gente poderosa, pessoal, tá entendendo? Então é aquela velha história de as leis que beneficiam só aqueles pequenos grupos que são os que comandam a palhaçada toda. Ok? E ao mesmo tempo que eles liberam, que eles isentam os impostos até 2040 da galera do petróleo, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo taxar o vento. Agora, daqui a pouco a gente vai ter que pagar para respirar. Olha, para respirar não, mas para coletar energia do vento, sim. É isso aí, galera. Então o pessoal está querendo taxar, eles estão criando um sistema de tributação para os parques eólicos, né? E possivelmente também para os coletores de sol. Aí vem aquele cara
que, pelo amor de Deus, velho, já é uma dificuldade entender o que o cara fala, que é Demócritus não sei o que. Ele foi relator lá do caso Eduardo Cunha. Pelo amor de Deus, não me cabe o jeito dele falar, mas o que ele fala, o que sai daquele ser lá demonstra que aquilo ali é um resultado da negatividade dentro do cara. Pelo amor de Deus, não sei o que eu tô falando mais, desconsidera isso. Mas o que esse cara falou? Ele falou que essa tributação é necessária por causa que isso vai gerar prejuízos em outras áreas. Porque no momento que nós começamos a aderir a essa tecnologia, outras sofrerão prejuízo. Então a taxação daqui seria para cobrir... Ah, pelo amor de Deus! A gente ainda tem que ouvir isso. Provavelmente esse discurso desse cara aí vai ser repetido hoje, porque essa notícia eu vi ela ontem à noite. Hoje durante o dia nos telejornais provavelmente vão... Hoje é terça-feira, eu tô meio perdido, 19, deve ser, enfim. Então, a mesma emissora, mais ou menos, que te dá a notícia de que a energia do futuro é essa, aí logo depois vem, vamos taxar essa energia do futuro. Isso aí pra nós não muda nada, a gente tá careca de saber que esse sistema todo tá aí só pra nos explorar, não é novidade nenhuma. E por que eu falo isso tudo e tô conseguindo rir e tô conseguindo me divertir com tudo isso? Porque, cara, até pouco tempo atrás isso seria extremamente deprimente. Porém, graças ao Sr. Cash, como eu já coloquei em alguns vídeos aqui, agora eu vou bater bastante nessa tecla porque o mundo precisa saber quem é o Sr. Cash. O mundo precisa saber o que é o GANS, que é o gás nanosólido. As pessoas precisam ter conhecimento sobre o plasma e elas têm que ter principalmente o conhecimento de que esse tipo de tecnologia pode ser feita no quintal da sua casa. Isso eles não vão conseguir segurar. Eles não vão conseguir tentar usar de meios legais, porque a gente sabe que quem faz as leis são eles, então os meios legais só existem para detonar com a população e para jogar todo o dinheiro na mão dos que comandam a coisa, os ricos e poderosos. Que legal isso. Então, gente, nós estamos com as armas para lutar contra essa babaquice toda, gente. E a arma é informação. Então, olha que legal. O plasma, ele pode ser extraído, ele pode ser gerado, digamos assim, a partir do GANS, que é o gás nanosólido. E de novo, quando a gente pensa em plasma GANS, tu não precisa mais pensar em CERN, em grandes laboratórios. Não, cara, tem gente fazendo na cozinha de casa, tem gente fazendo na garagem de casa. Isso é o que vai revolucionar, essa é a liberdade tão sonhada. Entendeu? Talvez as pessoas me ouvindo falar com esse entusiasmo todo não conseguem entender, não consigam, desculpa, entender. Puta, mas o que está acontecendo aí? Gente, eu já deixei alguns links e nesse vídeo vou deixar mais alguns. Vão lá, pesquisem a instituição Cash. Pesquisem as pessoas fazendo o gás nanosólido, da extração de eletrólise, né? A eletrólise é aquele negócio de água com metais e tal, e rola umas... né? Uma eletrólise, que é o processo é a fusão dos componentes que estão no metal com uma água alcalina ali, coisa e tal, o mesmo princípio de bateria, isso já é careca de saber. O que a gente não sabia é que a combinação dos metais certos e do processo certo, tu consegue fazer um negócio que o pessoal está chamando de nanorevestimento. Olha que legal, nanorevestimento, e de novo, tu faz no quintal da tua casa, e isso gera energia. Agora, mas quanta energia? Por que eu tô tão motivado? Porque os vídeos que eu tenho assistido ultimamente, dos caras fazendo, sabe, essa coisa bem científica e caseira. Por que científica e caseira? Porque científica, porque eles fazem todo um processo de experimentos e tal, e registram tudo passo a passo. Mas, cara, eles registram com o celular que tem em casa, com o material que tem em casa. Essa é a grande revolução, essa é a anarquia, né? No sentido, todo mundo associa anarquia com bagunça. Não, anarquia no sentido de fugir do sistema, só isso, entendeu? Foge do sistema, não dependa do sistema, usando esse tipo de ferramenta. Então esse cara fez um vídeo, velho, que ele coloca uma dessas bobinas Magrav, que também é uma tecnologia do Cash. E o que é? Essas bobinas Magrav combinadas com esse gás nanosólido e tal, é onde tu consegue a extração
né, do plasma e essas coisas todas. Então eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, que tem os vídeos explicando passo a passo o que é uma coisa, o que é uma outra, para que serve na área da saúde, na área de energia. Então só para abranger a área da energia agora. Da saúde, por exemplo, tu tem as canetas, bem rapidinho, as canetas de plasma, que seria, né, que eles estão chamando, caneta da saúde. E que ela tem uma função magnética ali, né? Porque ela gera uma energia magnética no troço e ela realmente cura. E depois as pessoas estão dizendo que, gente, funciona. Entendeu? Então isso é revolucionário. Tu coloca essa caneca na água, segundo esse pessoal sério que está fazendo esses experimentos aí e tal, e eles estão dizendo que isso aumenta a alcalinidade da água. Onde é que entra essa questão? Lembram? Organismo alcalino não propicia o ambiente para o desenvolvimento do câncer. Organismo ácido é tudo que o câncer precisa para ele fazer a festa. Então lembra do refrigerante? Né? pH do refrigerante, a água 3 ponto pouco, 3 ponto alguma coisa, o teu pH, teu sangue é de 7,5. Aí então quando tu toma o refrigerante, né, tu tem uma devassa no teu organismo, e só tu não percebe disso. E aí diz, não, mas ela faz tanto mal assim? Gente, não é que ela faça mal, ela destrói o teu sistema imunológico, basicamente te dizendo. Por quê? Porque ela ajuda a tornar o teu organismo ácido, e isso ajuda a propiciar o ambiente para desenvolver o câncer. Então, né, consumo de água ou de líquidos com o pH elevado alcaliniza o teu organismo. Qualquer coisa com pH acima de 7,5 já está alcalinizando o teu organismo. De novo, organismo alcalino, no cancer. Então, gente, o negócio é o seguinte, na área da energia, o cara pegou o que é a tecnologia MAGRAV que eu falei antes? É MAGRAV, né? M-A-G-G-R-A-V. Magnética gravitacional. Que é o sistema de uma bobina que eles chamam de magnética, outra que passa por dentro que eles chamam de gravitacional, ou vice-versa, não sei direito. Mas enfim, a união das duas bobinas, né? Aí tu vai lá e tu faz esse nano-revestimento, aí depois isso interage com o gás dando sólido. E parece complicado, porque é tudo novo pra gente. Mas na verdade é simples. Que nem eu falei, tu faz no quintal da tua casa. Então esse é o grande negócio. Cara, agora o resultado prático disso. O cara botou uma bobina dessas no tanque de gasolina do carro dele, fez um experimento, e ele teve um rendimento de 70% de economia, gente. 70% de economia. Ele encheu um tanque e conseguiu fazer 1000 km com um tanque. E tá lá pra quem quiser ver. E ele está sugerindo, bote no seu carro, faça experimento, eu fiz desse jeito, para mim funcionou, constate com seus próprios olhos. Isso que é legal, gente, tá entendendo? Aí vem um outro cara lá, ele fez mais um outro dispositivo também, usando essa mesma tecnologia MAGRAV, que eles chamam de gerador MAGRAV, né? Onde tu recebe uma pequena carga de alimentação, ele não gera do nada, pessoal, parece que é isso. Ele recebe uma pequena carga de alimentação, mas um cara desses que faz experimento diz que ele chegou a atingir 90% de economia elétrica dentro da casa dele. Então, pessoal, imaginem por um instante, se a gente conseguir botar, tipo uma pulseirinha assim, sabe? Que o cara coloca dentro do tanque de gasolina lá. Tu imagina isso na viatura da polícia do teu bairro, na ambulância da tua cidade, nos veículos de bombeiro, né? Para todo cidadão comum, pro caminhoneiro que transporta alimento. Você consegue imaginar isso? 70% de economia? Você consegue imaginar essa tecnologia que, segundo o cara, 90% de economia em tudo que a gente produz aí nos mercados, nos hospitais, nos aviários, nos tratores que produzem? Entendeu, gente? Então, aí vem a revolução. Esse é o grande lance. Esse é o motivo de todo entusiasmo. E aí, outra coisa que às vezes a gente sabia, a gente tinha consciência dessas energias, mas não chegava a ficar entusiasmado porque depende de uma patente, depende aí, os caras não vão deixar aprovar essa patente, tu sabe que eles não vão deixar aprovar. Aí vem a grande novidade, essa tecnologia do cash já está aprovada, o cara patenteou em outros países, muitas patentes vêm do Irã, mesmo que tal. E esse cara pegou e liberou, ele enviou essas patentes para todos os governos. E daí, né, porque ele quis fazer a coisa certa, até pro Papa ele mandou essas tecnologias, né? Aí eu te pergunto, por que os grandes governos do mundo inteiro não repassaram isso pro pessoal todo? Por que será, gente? Que pergunta difícil, né? Mas então, o fato é, essa tecnologia, ela já está patenteada e liberada.
Portanto, eles não podem usar de um meio legal para vir te dizer, não, tu não pode usar nossa tecnologia. Não existe isso, cara. Tu pode usar sim. Então, façam com que as pessoas assistam esses vídeos. De novo, vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. Pessoal, isso vai bombar. Nós estamos no finalzinho de 2017 e essa virada de ano, depois de muito tempo, eu tô com 46 anos, vou fazer 47 agora em janeiro. E depois de muito tempo, realmente eu vou ter um motivo para comemorar essa passada de ano. Nessa virada de ano eu realmente vou ter a consciência, a certeza de que anos melhores virão, não só de 2018, gente. Então assim, ó, deixa esses palhaços bater cabeça, falar de carvão, deixa eles querer taxar vento, deixa eles querer fazer o que eles quiserem. A liberdade abriu as asas sobre nós. Abraço, gente!